Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo eu quero refletir com você como acabar com o déficit habitacional do Brasil. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Peço também que se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Neste quinto vídeo da série Mudando o Brasil, quero refletir com você como acabar com o déficit habitacional do Brasil. Pensar em um Estado que deixe para as leis de mercado o funcionamento da economia e da sociedade, como apregoa os neoliberais em um país que quase metade da população não tem o direito nem às 3 refeições diárias e que objetivamente não fazem parte do mercado capitalista, é relegar estas pessoas a um total abandono. Mas vamos conversar hoje sobre o direito constitucional à moradia digna. Sim, o direito à moradia digna faz parte dos direitos sociais contidos no 6º artigo da Constituição Brasileira e é responsabilidade dos poderes municipal, estadual e federal. Quando falamos em política de moradia, temos a obrigação de pensá-la a partir da realidade concreta do nosso povo. A primeira pergunta que temos que responder é: para quem, prioritariamente, deve servir esta política? Quais as experiências o Brasil possui em política de moradia? Quais os aspectos positivos e negativos dessas experiências? Que política de moradia o país necessita? Respondendo à primeira pergunta, para quem, prioritariamente, deve servir a política de moradia? Em meu entender, há 2 públicos específicos: os moradores de áreas de risco e a população em situação de rua. É preciso que exista financiamento específico para estes 2 públicos, mediante a apresentação de um programa detalhado por parte das prefeituras e dos governos estaduais, que atenda pré-requisitos definidos por um conselho formado por representantes das entidades e movimentos sociais que tenham atuação junto a estas populações. Cenas de terror que acompanhamos em Pernambuco nos últimos dias, com a morte de mais de 120 pessoas, com a destruição de casas e milhares de pessoas desabrigadas que vão ter que contar com a solidariedade da família ou de amigos, ou terão que se somar aos milhares de brasileiros em situação de rua no país. Não seriam presenciadas se o Brasil não fosse tão desigual e se tivéssemos um Estado preocupado em investir em uma política de moradia digna à população mais vulnerável. A destruição do meio ambiente, principalmente da floresta amazônica, pelo agronegócio e pelas madeireiras, com apoio e incentivo do atual governo, tem acelerado os desastres naturais, provocando secas prolongadas e, com isso, incêndios em vastas áreas, ou chuvas torrenciais no Nordeste e Sudeste do país, além de geadas no Sul. Só este ano, com apenas 5 meses, já registramos quase 2 vezes o número de mortes por desastres naturais do que todo ano de 2021. E se não tomarmos providências imediatas, estas mortes só tenderão a aumentar. Uma política de moradia do governo federal ele deve destinar prioritariamente recursos para a construção de moradias destinadas a pessoas que moram em áreas de risco, como morros e próximas aos rios. Para isso, deve firmar convênios com as prefeituras que deverão mapear todas as áreas de risco da cidade, a quantidade de famílias que seriam atendidas, cadastrar todas as famílias, oferecer o terreno onde seria realizada a construção das moradias populares e, ao retirar as famílias de locais de risco, não permitir mais a construção de moradias nestas áreas. Neste cadastramento deve constar as pessoas que perderam as suas casas nos últimos desastres naturais ocorridos no país. Outro público que deve constar como prioritário é a população em situação de rua. Embora não haja uma pesquisa confiável que determine o tamanho da população em situação de rua no Brasil, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisas Estatísticas Aplicada, estima-se que em 2020 o Brasil possuía uma população em situação de rua de 220 mil pessoas. Estudiosos afirmam, porém, que esta população aumentou em função da pandemia da Covid-19 e da crise econômica dos últimos 2 anos e que aumentou significativamente a presença de mulheres e crianças, o que denota o aumento de famílias inteiras em situação de rua. Famílias que, por causa da crise econômica, do alto índice de desemprego e da concentração de renda do país, tiveram que deixar a casa que moravam para viver nas ruas.
Estamos falando aí na construção de cerca de 100 mil casas em todo o país destinado a esta população, o que é bastante viável e só depende de vontade política dos governantes. É claro que a construção destas casas seria apenas um primeiro passo para restaurarmos a dignidade e cidadania desta população. É preciso a adoção de outras políticas públicas que devem ser adotadas no local de moradia, como atendimento à saúde, escolas, praças, restaurantes populares, transporte público e políticas de geração de emprego e renda. Enfrentar este drama social é uma obrigação do Estado brasileiro, seja no âmbito federal, seja no âmbito dos estados e dos municípios. Mas é preciso fazer este enfrentamento de forma democrática e participativa, ouvindo quem já trabalha com esta população. Ouvir os movimentos sociais, como o Movimento Nacional da População de Rua, o MNPR, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, movimentos religiosos que desenvolvem trabalhos pastorais com esta população, ONGs, enfim, todos que possuem algo para contribuir com o debate e um planejamento eficiente na solução deste grave problema. Caberá à Prefeitura cadastrar todas as famílias que serão beneficiadas com o programa e conseguir o terreno para a construção das casas e ao governo federal o financiamento desta construção. Isso resolverá o problema? Deixaremos de ter pessoas em situação de rua? Com certeza não, porque este é um problema estrutural, fruto de um sistema capitalista dependente como o do Brasil e que produz um índice de pobreza e de desigualdades imenso. Mas nós estaremos possibilitando a milhares de pessoas voltar a sonhar em ter uma vida digna. Isso por si só já seria suficiente para justificar o programa. Essas duas populações que moram em áreas de risco e aquela em situação de rua, elas devem ser as prioridades, mas não as únicas a serem beneficiadas por um programa de construção de moradias. Atualmente, a política habitacional do governo federal restringe-se ao financiamento pela Caixa Econômica, com recursos do FGTS, da venda de imóveis para um público com renda superior a 3 salários mínimos. A construção de casas com recursos do orçamento federal, praticamente, ela não existe. Para termos uma ideia, segundo o portal da Transparência, em 2019 estava previsto no orçamento federal 91 milhões de reais, mas só foi utilizado pouco mais de 2 milhões de reais para a habitação. Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, movimento formado por auditores fiscais, em 2021 só foi executado pouco mais de 3 milhões e 800 mil reais. Para termos uma ideia de quanto isto é irrisório, o programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009, portanto há 13 anos atrás, pelo ex-presidente Lula, previa a construção de 1 milhão de casas com um orçamento de 34 bilhões de reais, em empréstimos e subsídios, o que equivaleria hoje a cerca de 60 bilhões de reais. Entre maio de 2009 e junho de 2019, portanto em 10 anos, haviam sido contratados mais de 5 milhões e 700 mil unidades habitacionais. O programa Minha Casa Minha Vida contemplava 4 faixas de renda, sendo a primeira destinada aos trabalhadores de menor renda, que era financiado pelo orçamento federal e possuía um subsídio de 90% do valor do imóvel, que não podia ultrapassar o valor de 96 mil reais. E o financiamento seria sem juros. As outras faixas eram financiadas com recursos do FGTS e possuíam juros anuais, porém muito abaixo dos juros praticados pelos bancos privados, e com a diferença na política de subsídio, do valor do subsídio e o valor máximo do imóvel, como a gente pode ver na tabela que está aparecendo aqui na tela. Entre os anos de 2009 e 2013, 80% dos contratos estavam na faixa 1, ou seja, dependiam de recursos federais, o que representou a construção de 1,5 milhão de moradias para a população mais pobre do país. Entre 2014 e 2019, portanto, em boa parte durante os governos Temer e Bolsonaro, a participação do orçamento federal reduziu significativamente e são construídos apenas 387 mil imóveis na faixa 1, enquanto na faixa 2, imóveis financiados com recursos do FGTS foram 1 milhão e 600 mil imóveis. É importante ressaltar que em 2019, portanto, no atual governo, não houve nenhuma contratação
para a faixa 1. Podemos constatar que este é um período de corte dos investimentos públicos em construção de casas populares que beneficiava a parte mais pobre da população. Para aqueles que defendem que o Estado está quebrado e que não deve interferir no mercado com programas como o da Minha Casa Minha Vida, os números falam por si só. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, de maio de 2009 a junho de 2018, o Brasil arrecadou em impostos em função do programa Minha Casa Minha Vida 163 bilhões e 400 milhões de reais, valor superior aos subsídios dados pelo programa. Este dado ele demonstra que políticas de distribuição de renda e destinadas à economia real terminam retornando ao Estado através da melhoria da economia e do aumento da arrecadação tributária. Em 2018, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o programa Minha Casa Minha Vida criou 3 milhões e 500 mil empregos. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em 2018, 78% das unidades habitacionais vendidas no Brasil, elas foram contratadas através do programa Minha Casa Minha Vida. Tudo isso em uma conjuntura de crise econômica mundial. Lembra da crise de 2008, motivada pela crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos? Para os defensores da privatização dos bancos públicos, é bom lembrarmos da importância da Caixa Econômica Federal como banco público no sucesso do programa. Sem a Caixa Econômica, financiando a juros mais irrisórios a aquisição dos imóveis, o programa Minha Casa Minha Vida não teria tido o sucesso que teve e o Estado não teria possibilitado ao trabalhador a aquisição da sua casa própria. Mas nem tudo são flores. As críticas ao programa feitas pelos movimentos sociais, principalmente pelo MTST, dizem respeito à localização da construção dos imóveis nas grandes cidades do país e à contratação das construtoras para a execução dos projetos. Segundo eles, é preciso que se pense o programa dentro de um projeto maior de ocupação do espaço urbano, agregando infraestrutura econômica e social e realizando a construção através de mutirões populares, resultando na melhoria e no barateamento das unidades habitacionais. Portanto, um novo programa de construção de moradias ela deve ser fruto do debate com os setores populares que atuam junto ao público-alvo do programa. Bom, eu vou ficando por aqui. No final deste vídeo aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos aqui. Sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, ative o sininho, compartilhe este vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. E se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.